Olá, amigos e amigas, mais uma vez juntos com a Palavra de Deus, refletindo a Bíblia. Nós estamos aí nos nossos grupos de vivência, estudando em comunidade a Palavra de Deus. Já estamos no 5º encontro de uma introdução à Bíblia. Estamos lendo e estudando os 10 mandamentos e hoje é o centro. Hoje nós vamos ouvir Deus falando com o seu povo, os 10 mandamentos. Sejam bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no DATV, o canal da Diocese de Apucarana, compartilhe esses vídeos, dá um clique aí no OK, isso nos ajuda bastante. E o encontro de hoje nós vamos refletir o livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 20, que é praticamente então os 10 mandamentos. Neste encontro nós vamos ver os 4 primeiros mandamentos. No próximo encontro nós vamos ver os outros mandamentos, os outros 6. Como nós vimos, então, capítulo 20, do versículo 1 ao 20, é então a constituição exata da aliança de Deus com o povo. Deus se apresenta. Eu sou seu Deus, Javé. Eu fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Aqui é o centro, é o fundamento da fé do povo na aliança com Deus. Deus se manifesta como Deus que liberta. Nós conhecemos toda a nossa história bíblica, a revelação, que Deus ele é o Deus Criador, o Deus Libertador e o Deus Redentor em Jesus. O povo judeu, quando estabeleceu essa aliança, a fé do povo é embasada na experiência do Deus que liberta. Então, a primeira experiência de fé do povo é Deus que liberta. Então, aqui é a constituição da fé e da aliança do povo com Deus. O povo faz aliança do Deus que os libertou da escravidão do Egito. E Deus, então, para ter esse povo como povo de Deus, Deus estabeleceu, então, com eles a lei, o código da aliança, que não é simplesmente escritas, letras, mas é espírito. E aqui o povo, quando pecou contra Deus, é porque eles estabeleceram mais leis escritas do que leis vividas. Por isso que Jesus vem, então, para restabelecer a lei de Deus, ou a aliança de Deus. Esta é a nova e eterna aliança, Jesus vai dizer. Como vocês, a dureza do coração de vocês fez com que endurecesse também a lei, a exemplo do divórcio, quando pergunta a Jesus sobre o divórcio de Moisés estabeleceu. Jesus fala, por causa da dureza do coração de vocês. Então a lei foi interpretada erroneamente pelos judeus. Nisso, então, Jesus vem restabelecer. E a lei consiste em amar a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Então isso consiste em toda a lei de Deus. Então nesse sentido nós ouvimos Deus estabelecendo. Nós vemos lá no começo então, nos nossos primeiros encontros, então Deus que falou com Moisés, que escolheu Moisés para Moisés tirar o povo do Egito, da escravidão. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus se manifesta como Deus dos pais, Deus da família e Deus da caminhada. Vai e tire meu povo da escravidão. Venha e celebre comigo esta aliança. Aí nós vimos a história da Páscoa, o povo que entrou no deserto e agora no Monte Sinai, o povo se preparou para uma grande celebração. E nós falávamos então das romarias, das peregrinações, dos santuários, a fé do povo que leva o povo a estabelecer com Deus essa aliança ou renovar todo ano essa aliança. Então nós estamos vendo aqui já quando o povo já está na terra, quando o povo já está nessa caminhada com Deus. Então esse escrito sobre os 10 mandamentos, essa constituição dos 10 mandamentos, foi já quando o povo já está estabelecido e precisa fazer então agora uma organização comunitária, uma organização social e estabelecer que Deus é o princípio de tudo isso.
Então, nós vimos, né, aos pés da montanha, quando a manifestação de Deus aconteceu no encontro passado. Agora nós vamos ver, então, Deus falando. É Deus que fala com o povo e com Moisés. Então, Deus diz, eu sou Javé, o seu Deus, que tirou você da casa da escravidão e estabelece com vocês essa aliança. Mas diz que é um Deus ciumento. Então, Deus proíbe, não adores outros deuses, ou deuses construídos por mãos humanas, nem no céu e nem na terra, como objeto de adoração. Porque no Egito tinha muito isso. No Egito tinha muitos ídolos. O próprio faraó se colocava como Deus. Então nós vamos ver, nesse sentido, os 10 mandamentos que estabelece. Então, a partir do versículo 7, o primeiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Não vai usar Deus para fazer isso. Por quê? Aí você tem no nosso livro, o Estudando, então, o Aprofundando a Palavra de Deus, as chaves, né, de leitura, a autoridade dos mandamentos de Deus, porque Deus tem autoridade para fazer o mandamento, porque Ele que libertou o povo. Ele que criou tudo, Ele que faz tudo. Mas aqui nós falamos de uma experiência do Deus que liberta. Então, Deus tem autoridade sobre o povo. Aí nós temos alguns motivos dos mandamentos, e o motivo principal de se estabelecer um mandamento é para ver o que é que causa mal ao povo. Deus é o Deus da vida, e o centro dos mandamentos é o 5º, não matar, então a defesa da vida. Então, tudo onde houver morte, Deus quer estabelecer vida. Então, o centro, aí nós vamos ver. Então, aí você pode acompanhar depois, lendo, então, as explicações que nós temos aí no livrinho, a partir da página 34, o Aprofundando a Palavra. Mas o primeiro mandamento, então, como nós estamos falando, é só Javé é Deus, não ter outro Deus. No Egito, então, havia a religião, ou muitas religiões, e a principal religião era a religião do faraó. O faraó era tido como o filho de Deus, o representante de Deus, e ele tinha um poder sobre o povo. E o povo era obrigado, então, a adorar a esse Deus, a se prostrar diante do faraó como Deus. E aqui, então, quando se estabelece a liberdade ou a libertação, é isso. Reconhecer que Javé, somente Ele é Deus. E muitas vezes a religião serve ou servia para oprimir. E é isso que o faraó fazia, porque o povo clamou a Deus porque é escravo no Egito. Então, a opressão da religião, é muito perigoso isso quando a religião está a serviço do mundo do poder econômico, político, ou mesmo até o religioso, o poder religioso manipula a religião e também oprime as pessoas. Então, somente Javé é Deus, não pode ter outros deuses, a exemplo do Egito. Então, nessa nova sociedade estabelecida agora com o povo, então, não pode mais ter outro Deus. Servir somente a Javé. Ninguém pode servir a 2 senhores, diz Jesus. Então, Jesus vem para restabelecer isso. Quando alguém está querendo servir aos deuses, está pecando. Aí vem a idolatria. Idolatria é adorar vários deuses, ou mais de um Deus. Então, Jesus, então, resgatou a única imagem verdadeira de Deus, que é o próprio ser humano. Imagem e semelhança. Então, quando Jesus resgata o ser humano e coloca ele no centro, já está, então, retomando o Deus Criador. Deus que cria tudo. Então, nesse sentido, o primeiro mandamento é estabelecer a Deus único. O segundo mandamento, então, é não usar o nome de Deus. O faraó usava o nome de Deus para oprimir. E aqui é o grande perigo, então, como eu falei, de usar o nome de Deus. E hoje as religiões, muitas religiões usam o nome de Deus para oprimir, ou mesmo hoje o mundo político. Muitos políticos usam o nome de Deus para oprimir e manipular as pessoas. E com isso as pessoas ficam dependentes. Então é proibido usar o nome de Deus em vão para justificar a sua ação. Então isso é muito perigoso
Para uma nova sociedade que está se organizando, então isso é proibido. Deus nos dá liberdade e nós temos que demonstrar então o amor para com Deus. Jesus também vai se apresentar como o Emanuel, é o Deus conosco, o Deus que nos liberta, o Deus que está no nosso meio. O nome de Jesus é Senhor, que significa também então Deus. E Jesus vem então para completar plenamente a vontade de Deus. Neste sentido, não usar o nome de Deus em vão para justificar a minha vontade, a vontade pessoal e especial lá. O faraó usava isso, a religião dos egípcios usava isso, então Moisés estabelece com o povo não usar o nome de Deus para justificar qualquer coisa humana. E o terceiro mandamento, então, é santificar um dia para Deus, guardar então o sábado ou o sétimo dia, e nós teremos isso como o domingo. A questão é um dia sagrado, um dia para descansar e um dia para poder meditar a palavra de Deus e viver em Deus. No Egito, o povo não tinha um dia de folga, o povo não tinha feriado, o povo não tinha descanso semanal, o povo não tinha férias, e era escravo, trabalhava inclusive à noite. Então, lendo lá no início do Êxodo, fala como que o faraó mandou aumentar a carga de trabalho dos hebreus. Então, o povo que vive realmente no regime de escravidão. Para garantir que a vida humana está acima de tudo, então estabeleceu um dia sagrado para adorar a Deus e para o descanso. E um dia para a família, um dia para a comunidade. Então, nós temos esse dia, ou esse terceiro mandamento, guardar o dia do descanso para relembrar a criação. Nós também somos procriador com Deus. Deus os fez homens e mulheres e diz, crescei e multiplicai-vos. Então nós temos uma missão da criação junto com Deus. O quarto mandamento, olha que interessante esse quarto mandamento, honrar o pai e a mãe. Honrar pai e a mãe. Aqui é muito importante nós entendermos o pai e a mãe como nossos progenitores. Lá no tempo do faraó, quem tinha todo o poder era o faraó, ou os dirigentes que o faraó colocava para cuidar do povo. E o povo tinha que obedecer ao imperador, ao faraó ou a esses dirigentes. Na nova lei, aliança com Deus, no novo sistema aqui, agora é estabelecido, quem tem autoridade é o pai e a mãe, não mais o rei, não o imperador e ninguém está acima. Ao mesmo tempo que a família, o pai e a mãe, faz parte da pequena comunidade que nós temos em casa, nós, o aglomerado de várias comunidades, pequenas famílias, formavam um clã, ou depois formavam, vários clãs formavam uma tribo e sempre vai ter autoridade sobre. Ao exemplo de Josué lá, quando temos as tribos, os dirigentes, os juízes. O livro de Juízes vai falar isso. Mas quem tem autoridade é o pai e a mãe, é a família, é o clã pequeno. Então a pequena célula tem poder de conduzir aquilo que é vontade de Deus. Então em nossa família, o pai e a mãe, e nisso não é uma vontade pessoal, é simbolizado então naquilo que é vontade de Deus, até pela experiência e pela proteção da família. Muitas vezes o juiz ou um príncipe do clã, que é chamado também do chefe, o ancião, eles podem querer manipular também as pessoas. Então, quando isso está sendo manipulado, não podemos ouvi-los. Nós temos que ouvir os pais. Por isso, então, o mandamento de honrar pai e mãe é o mandamento de estabelecer a vontade de Deus. É Deus que estabelece a sua vontade para conosco e nós temos que corresponder, então, com os mandamentos de obediência aos pais. Depois vai sendo toda a interpretação, o livro dos Provérbios, Salmos e tantos outros livros vai falar desse mandamento de honrar o pai e mãe, para que as suas orações sejam ouvidas a Deus. Não abandone seu pai e sua mãe. Colabore com seu pai e sua mãe, então no sentido de obedecer ao quarto mandamento, a lei de Deus. Nós estamos então estudando
Só relembrar um pouquinho tudo isso. Nós estamos estudando a palavra de Deus, uma introdução, uma pequena introdução, um estudo bíblico, e nós começamos pelo centro da vontade de Deus, a lei de Deus para nós, que é o amor a Deus e ao próximo. Jesus usou muito a palavra, a lei de Deus ou a vontade de Deus. E o que consiste em ser a vontade de Deus é amar a Deus e ao próximo. O judeu interpretava os 10 mandamentos, de tanto que eles tinham medo de pecar contra os mandamentos da lei, começaram a fazer a interpretação dos mandamentos e a colocar isso como regra sobre o povo. Ao ponto que no tempo de Jesus existia 613 regras de vida. Você pode pecar contra os mandamentos de Deus de 613 formas. Imagina então, começaram a ensinar, a estabelecer isso. E nós temos então o livro de Deuteronômio, de Levítico e de Número, com muitas regras de proibições ou permissões ou obrigações que o povo tem que estabelecer para não pecar. Só que isso ficou gravado na letra, na pedra, nas escrituras, mas não era vivido no coração. Por isso que Jesus vai criticar os fariseus e os mestres da lei. Vocês colocaram fardos pesados, vocês colocaram altas cargas em cima do povo, no entanto vocês não carregam. Vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Por que Jesus fala isso? Porque ele quer trazer a liberdade. Como São Paulo vai dizer, a letra mata, o espírito liberta. Então a letra, simplesmente a lei por escrito, se não é vivida no espírito, ela não é lei de Deus, vontade de Deus. E a vontade de Deus é quando gera vida. Então nós vamos continuar estudando. No próximo encontro nós vamos pegar o 5º mandamento, o 6º, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º mandamento. Nós vamos fazer então o estudo desses 10 mandamentos da lei de Deus, e você em grupo de vivência, você com a sua família, ou você aí aonde que você está vendo esse vídeo, ou mesmo lendo. Não esqueça de ler o Aprofundando a Palavra então, lê bem o texto. Nós lemos então o Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao 20. Depois nós vamos continuar falando sobre os demais mandamentos no próximo encontro. Não esqueça de curtir aí o nosso vídeo, de compartilhar, de comentar. Um abraço a todos, que Deus os abençoe e boa reunião em grupo de vivência.